Domingo passado, eu gravei os cenários que eu estava visualizando e como a gente tinha bastante confluência para cima e para baixo, existia uma possibilidade do preço lateralizar. Principalmente, eu acho que o fator mais decisivo nesse caso, estava mais claro, vamos dizer assim, seria a proximidade com as eleições, né, nos Estados Unidos. E agora nós estamos mais próximos ainda, dia 5 agora de novembro, né? E então essa semana pode dar alguns movimentos bem diferentes, ou muita volatilidade ou zero volatilidade. Então, o que eu estou vendo de alvos e confluências para essa semana. Então, dando uma olhada no meu mapa, né, que eu costumo fazer todo domingo, cada semana eu estou buscando melhoria nesse mapa, né, para que dê, tirando coisas que não me pareceram tão interessantes durante os dias e colocando mais informações. Então, com relação ao price action, o ponto de resistência mais importante que nós temos essa semana é os 69 mil, né? Continua os 69. E depois que ele passar os 69, 71, 74, 72, ali aquela região ali vai ser uma pauleira que ou ele vai passar rasgando ou não. Depois, nós temos como suporte, eu coloquei 3 pontos. Por quê? Então, no meu entendimento, se ele perde esse último fundo aqui, desse candle, e na verdade aqui existe até uma busca de liquidez que ele pode vir fazer, que aqui teria um imbalance, né? Tem a confluência com esses últimos topos aqui, que seria na faixa de 64, 65, que foi uma região bem brigada, né? Que foi difícil ele passar. Então, se ele perde, é o primeiro sinal de suporte forte. Depois, nós temos o 62, que também é extremamente brigado essa região de preço, né? E teria a confluência, veja bem, aqui, ó, olha um triângulo que foi formado aqui, a média de 200, quer dizer, é uma região importante de suporte. Depois, baixa para os 60 mil e depois vamos lá para os 54. Agora, se perde 60, aí a coisa já azedou, né? No meu entendimento. Se começar a fazer pivô de baixa aqui e começar a devolver com muita intensidade, muito volume, vai começar a ser um pouco preocupante. Então, nós temos ali o suporte em 64, forte, suporte 62, depois ali 53, 54. E nós estamos vendo, né, no meu entendimento, um canal de baixa no semanal que ainda não confirmou se esse rompimento se é um bull trap, então ainda precisa ficar de olho nisso, e um triângulo no H4, né? Pode ser que ele rompa para cima, ou pode ser que ele rompa para baixo. Então nós tínhamos esse canal de baixa, e como eu faço a união da LTB no corpo dos candles, na minha concepção, houve o rompimento aqui em cima do 67 e, teoricamente, se confirmar, um bull trap acontecendo aqui. Ele chegou a invadir essa semana dentro do canal, testar a máxima ali de 65.500. E eu coloquei uma FIBO aqui, até eu gravei um vídeo, vou deixar no canto um vídeo sobre as operações da semana e que isso daqui me dificultou bastante fazer a operação de curto prazo, de scalp. As moedas acabam acompanhando o Bitcoin e agulhando para baixo e para cima, né, enquanto ele lateraliza. No semanal, não dá para ver a lateralização. Talvez um candle aqui de barra ignorada, alguma coisa nesse sentido. Mas, no meu ver, isso daqui, esse gráfico semanal, é um gráfico bullish, que isso daqui só está me dando a entender que isso aqui vai continuar. E aí, se eu coloco no gráfico diário, aí sim eu vejo claramente como essa semana foi para baixo, para cima, para baixo, para cima. Inclusive aqui no 4 horas tem um triângulo simétrico, ó, ele está respeitando certinho. Então ele está funilando esse triângulo e está me dizendo o seguinte:
eu vou dar uma explosão para baixo ou vou dar uma explosão para cima. E enquanto essa lateralização foi formada, né? 68.900 e aqui 65.200. Enquanto ele não sair dessa lateralização, a gente não vai ter a certeza do movimento. Porém, o 4 horas pode me antecipar isso. Então, vou continuar olhando, né? Se a gente coloca o final do 4 horas, ele está me dando hoje à noite, né? No fechamento do semanal. E aí eu quero primeiro ficar de olho como é que vai ser o rompimento desse triângulo simétrico e depois ver onde ele vai romper essa lateralização. Porque isso aqui pode ser uma acumulação ou pode ser uma distribuição. No meu entender, isso é uma acumulação para ele continuar subindo. E o que deve acontecer, mais provável que aconteça, né? Ele vir buscar uma liquidez aqui para baixo para subir. Aí seria claro que realmente a gente tem um movimento de alta expressivo e com todo a desalavancagem que precisa, busca de liquidez. Isso é sempre bom que aconteça, né? Olhando aqui os RSIs, todos acima dos 60, a não ser, pois com relação às médias, as principais médias que eu acompanho, eu tenho todas viradas para cima. A única média que está se mantendo de lado, né, a média de 200, a média simples de 200, né? E a média de 50 e a média de 21 estão apontadas para cima, que também é um excelente sinal de que esse movimento vai para cima. Em relação às correlações, eu vou lá no gráfico olhar as correlações que normalmente eu faço, né? Que são Russell, o Marathon, o Nasdaq, SP500, ou com outras moedas, né? Ethereum. E daí eu busco, na verdade, para ver para onde esses movimentos estão apontando. E o que me chamou a atenção essa agora, de ontem para cá, né, de essa semana, foi que a correlação entre SP500 e Nasdaq voltou a ter alguma coisa mais forte com o Bitcoin. Então, e Nasdaq e SP500 continuam ali com força total. O que eu só espero que não aconteça, né, é essa correlação entre SP500 e Nasdaq voltar a ser forte, como já foi um tempo atrás, e o SP e Nasdaq estão no topo histórico, de repente elas derrubam e eles acabam derrubando o Bitcoin, né? Como houve aqui uma quebra dessa correlação nos últimos movimentos, dava entender que a subida do Bitcoin, enquanto o Nasdaq e SP500 estavam corrigindo, era a rotação de capital. Como voltou a ter uma correlação aqui 0,38 de 1, né? Pode ser que quando Nasdaq e SP500 corrijam, leve o Bitcoin junto. Então, que era uma coisa que eu não gostaria que acontecesse. Com relação a macro, o que eu vou observar essa semana, né? Primeiro é a agenda econômica, uma coisa que eu não estava colocando também, que é essa semana passada foi muito fraca de agenda econômica, mas essa semana, a partir de terça-feira ali, ó, dia 29, já tem índice de confiança do consumidor, depois estoque de petróleo bruto na quarta, PCE na quinta e ganho por hora trabalhada, aqui PMI, payroll na sexta-feira, quer dizer, pode impactar? Pode impactar. Quer dizer, payroll na sexta, praticamente na véspera, na outra semana é eleição, quer dizer, pode dar um pouco de ruído. Depois, com relação a notícias, essa semana eu não vi assim nada muito que mexesse com o mercado, que pudesse trazer alguma coisa para o futuro, né? Não vi, sinceramente. A única coisa que ficou claro de você ver mais burburinho é com relação à força que a candidatura do Trump está ganhando com relação a Kamala, né? E que todo mundo acha que com ele é pró-Bitcoin, então seria vantajoso. Mas assim, nenhuma notícia assim fora do comum. A outra notícia que apareceu, que é em contraponto com essa, você percebe que tem muito mais a ver com política
do que com qualquer outra coisa, é a notícia do governo americano investigar a Tether, né? O Investing colocou aqui na chamada dele, ó, Bitcoin recua diante de possível investigação contra a Tether. E né, nem sobre o negócio nem sobre a guerra que aconteceu. Então, assim, notícias, não achei que isso poderia impactar alguma coisa, as notícias que apareceram. No meu entendimento, a questão da eleição, né, continua sendo o mais forte catalisadora que a gente pode ter, e o que aconteceu na sexta-feira ajudou as corretoras a desalavancarem, usarem isso como pretexto já desalavancarem o mercado, a agulhada que deu, a maioria ali, em média 7% de queda, uma agulhada forte, e com relação a Israel e Irã. E o que acontece nesse ponto aqui de geopolítica que a gente tem que pensar, né? É ruim, é péssimo. É péssimo sob o ponto de vista de gente, né? De pessoas, de mundo, e a evolução que a humanidade pode estar tendo, né? Os caras continuam brigando como se estivesse sei lá, quando, né? O cara não para de brigar ali. Está sempre um falando que o outro fez isso, o outro fez aquilo. É uma coisa medonha. E imagina a população que mora lá, imagina, sabe? Como é que você monta um negócio? Como é que você. Não sei, né? Eu não consigo entender como esse povo vive. Mas, vamos lá. O que preocupa é que, se escalar, acabou tudo, né? Acabou todo mundo. E aí a Rússia entra, Estados Unidos entram, um joga bombinha no outro, acabou o mundo, né? Não tem mais o que ficar falando. Ou eles acham um caminho aí de paz e tudo mais, ou se não, o troço vai virar um absurdo, porque é o tempo inteiro um jogando bomba no outro. Tomara que isso pare. E com relação ao sentimento do geral do mercado, de influenciadores, de você ouve ali as lives e tudo mais, eu estou percebendo o pessoal mais bullish, né, essa semana. Depois, com os orders block, depois as liquidez que nós temos no diário, continua a mesma coisa, né? Como o preço não mudou, não saiu dessa faixa praticamente desse canal, nós continuamos tendo uma liquidez muito forte aqui, acima dos 69 até os 74, né? E uma liquidez forte também para ser buscada. Um imbalance aqui, né, nessa região dos 63, que eu acho que ele pode vir dar uma agulhada aqui para buscar essa liquidez e se voltar para trás, aí tem liquidez forte aqui abaixo de 57, né? Então, essas seriam as zonas que eu vejo no diário, né? Depois, na análise quantitativa, o que está acontecendo? Eu estou com um gráfico aqui de 5 minutos e desde hoje, durante o dia inteiro, tá vendo? Eles não saem dessa zona aqui e o Open Interest está crescendo. Isso é bom. Maior volume de short. Isso é bom para alta. Short continua entrando. Isso é bom para alta. Mas como aconteceu nessa semana e que eu chamei atenção e que eu achava que não perderia, né? Na minha concepção dele subir e lateralizar em cima, era justamente por causa desse long short ratio vermelho, que não é normal. Então, numa hora, a gente está vendo uma entrada de open interest aqui, que é bom, maior liquidação de short e maior entrada de long short ratio para short, né? Eu acho isso bom. Tomara que continue assim, né? Tomara que o pessoal continue abrindo short, tentando achar topo e o preço só disparando. Ótimo. Outra coisa, né, que deu para perceber é que o Fear and Greed ele não baixa, né? Agora está em 74. Então, ele não está baixando, ele só está ali ficando nessa região. Isso preocupa um pouco. Isso preocupa um pouco. Porque quanto mais euforia, mais a possibilidade de preço vir buscar a região contrária, né? Então, com isso tudo, quais são os alvos que eu estou imaginando? Continuo para a long, primeiro alvo 79 e o segundo alvo 85. 79 eu realizo a maior parte da 50%, 75% das minhas posições. E para short, 62, 54 seriam alvos mais fortes, né? Se ele começar a realmente devolver tudo, esses seriam os alvos para mim, que eu acho que teria que sim, shortar e fazer um lucro bom aqui.
O que acontece? Se você começa a olhar as moedas, que eu sempre faço filtro aí para fazer operações, e está me chamando a atenção uma coisa, né? Que é aonde eu coloquei até esse outro ponto aqui que chama, que eu coloquei o nome de radar, que é aonde eu vou ficar totalmente de olho essa semana. Por quê? Você olha o gráfico das moedas, então vamos lá, começar por AVI, né? Moeda consolidada e tudo mais, está com um bom movimento, né? Ela, Solana, tiveram uma boa movimentação e agora ela perdeu no semanal um canal que ela vinha, uma LTA que ela vinha trabalhando e fazendo um bear trap ou pode estar fazendo um pivô de baixa, né? Não se sabe. Olha, DOT no semanal, o chão do chão. Isso aqui é uma acumulação, distribuição aqui no chão, não pode ser, né? Não pode ser uma acumulação. Muito barato. O Zama, mesma coisa. Até isso aqui era que eu marco normalmente coisa antiga, né? Olha, a POC do semanal está em 18,95, que é o fundo da moeda, ó. Você bota lá para trás, ó, é o fundo dela. O mais baixo que ela chegou, que eu tenho aqui, foi 13. Olha só como é que está no fundo. No fundo do fundo. Qualquer coisinha para cima, vai que der aqui, ó, daqui até aqui, 40%. LIT, fundo do fundo, ó. Não tem mais, teoricamente, como ir mais fundo aqui. Quem teve LIT já vendeu tudo, né? Possível, cara, possível. Ou tem um monte de gente presa aqui, ó, que vai ter que vender isso de alguma forma. Então o preço pode vir dar uma subida, né? O cara que comprou aqui, que tem mais grana, ele fazer esse preço subir para ele sair fora da posição, né? Pode ser, por que não? Não vou nem olhar Solana, porque Solana continua forte. Tia, tia véia, a mesma coisa, ó. Numa situação que bem descontada, né? Tom, região mesmo coagulhada que deu, uma região aqui, ó, que está sempre com defesa compradora. STX, a mesma coisa, ó. Se romper essa faixa aqui de preço de $2, pode vir buscar qualquer coisinha que ela vier aqui para cima, ó. Se ela vier aqui, já são 25%. Vier aqui, 53%. Injective, a mesma coisa, ó, bem descontada. Então, Link, eu tenho bastante marcação, né? Porque eu opero bastante ela há muito tempo. Mas olha como está descontada num padrão que aparentemente é uma acumulação. A Rave, muito barata. Olha só o que ela devolveu dessa movimentação que ela fez ali, ó. Vou botar uma fibra daqui até lá, ó. Devolveu, já está no 0,786, quase chegou no fundo. Então, assim, muito barato, né? Nier também, uma moeda que teve uma valorização boa, está com desconto bom. API 3, ó, essa API 3, enquanto eu estava fazendo aqui a análise hoje durante o dia, ela deu essa pampada aqui. Eu até marquei aqui, ó. Estava aqui, tinha começado a olhar, ela deu essa pampada, ó. Já se bobear, já está começando a devolver aqui, ó. Vamos ver, porque a API 3 costuma dar umas pampadas boas. Essa daqui, essa pampada que ela deu foi no dia 24 de outubro, né? Domingo, num domingo também, ela deu essa pampada. Então vamos ver o que ela vai fazer. Então, um FI, olha essa um FI, que coisa medonha que ela fez essa semana. E quase, quase que eu abri uma operação nessa moeda. E olha só, ela deu uma agulhada que foi simplesmente 443. Eu não vi isso aqui, né? Sinceramente, não vi. Nem sei se isso aqui é bug, mas numa semana, 443%. Puxa vida, né? Quase que eu fiz uma operação. Mas olha só, do jeito que ela subiu, olha o tamanho dessa sombra que ela está deixando aqui, ó. Só de sombra são 65% de queda numa mesma semana. É muito difícil operar uma moeda dessa, né? Qualquer errinho você é
liquidado a tua posição fácil, fácil. Jasmi, bem descontado, uma região bem, olha, defesa compradora. Sui, que eu estou avaliando fazer uma entrada nela, mas eu ainda acho que essa subida, ela não é uma moeda assim que justifica, né? Alguns falam que ela vai superar Solana, superar Ethereum, mas eu não acho assim, não sei. Eu acho que isso aqui é mais pump do que qualquer outra coisa. Então, o que me chama a atenção é que várias moedas, elas estão muito descontadas. E por mais que a gente sabe que nesse mercado tem zilhões hoje de altcoins e que o capital não teria como ele ir todo para essas altcoins, né? Mas eu acredito muito que essas 2 semanas, por exemplo, elas possam dar vários pumps, né? Algumas altcoins que a gente não imagina, como elas estão muito baratas, eu vou ficar de olho naquelas que são boas de pumpar, né? Pump and dump, ou em algumas que realmente vale a pena fazer uma entradinha para buscar aí 30%, 40% de alta. Porque é o seguinte, né? Por mais que não seja uma out-season, por mais que essa out-season está cada vez mais difícil de entender se ela vai ter ou se ela não vai ter, quem é do mercado, né? Quem operava, quem comprava e vendia moedas, Bitcoin antes do institucional entrar, né? Antes da BlackRock entrar, antes de Grayscale e tudo mais, é, sabia que quando está muito barato assim, vale a pena comprar um pouquinho daquela moeda ou daquelas moedas. Então pode ser que essas pessoas voltem a comprar agora novembro, dezembro, janeiro, voltem a comprar. Então eu vou ficar bastante de olho nessas moedas, nessas possibilidades de pump and dump que possa ter agora nesses próximos dias. E aí, finalizando aqui nossa confluência, né? Se eu coloco aqui tudo que é para cima e tudo que é para baixo, fica claro como todas as coisas que eu colacionei, resistência que eu tenho, o padrão gráfico, a tendência do RSI, as médias viradas para cima, a questão do Trump, a questão da eleição, sentimento do mercado para cima, o long short ratio para short. Então, a maioria das confluências me leva para um cenário de alta. Só que eu também pode acontecer, não é impossível, mas no meu entendimento, com as confluências que eu tenho agora, para ele o preço simplesmente vir devolvendo tudo, não seria muito normal que isso acontecesse, né? Eu não acredito que isso iria acontecer, mas nunca se sabe, né? Principalmente o que eu vou colocar aqui em cima, que não adianta, né? Quando todo mundo está olhando para um lado, o preço vai para o outro. Então, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas eu não acredito no preço devolvendo de uma vez. O que eu acredito que eu deixei marcado para continuar a lateralização nessa faixa de 65, 69 até as eleições. E o que eu estaria vendo, né? Mais uma vez, que enquanto ele estiver trabalhando nessa faixa, né? Primeiro, eu vou ficar observando o rompimento desse triângulo simétrico, depois, para onde ele for, esse retângulo aqui, ó, é para onde o mercado vai. Na minha opinião, ele continua essa lateralização mais uns dias até a eleição americana. Então, resumo, na minha opinião, o mercado ainda, por tudo, né, principalmente por price action, ainda vai subir aí até o 79, e depois do 79, né, é que é preocupante se ele devolve tudo. E daí tem uma coisa que pode acontecer essa semana, ou aqui nos próximos dias, que tem que ficar de olho, que é, se ele começar a subir muito rápido antes das eleições, aí romper o topo histórico, é um pouco preocupante de ele fazer o sell the news, né? Compre no boato e venda no fato. Esse mapa que eu tenho feito, ele tem me ajudado bastante a ficar tranquilo nos trades, a buscar, por acaso devolve, não sei, acontece o cenário que eu não tinha, não era o meu viés, mas que eu tinha visualizado, isso para mim, ele me fortalece a questão das análises, esse tipo de coisa. Então eu vou continuar fazendo todo domingo e publicando para que se mais alguém puder usar, ótimo, né?